Olá, galera, voltando aqui, ó, não teve como eu não fazer essa operação hoje aqui de novo aqui para mostrar no vídeo aqui, ó, porque é o seguinte, veja bem, ele fez essa quebra de estrutura, fez uma nova estrutura acima daqui essa linha aqui, ó, aqui ó, aqui é a máxima do diário, aqui ele quebrou a estrutura de baixa para alta, certo? Ó? Então ele está trabalhando acima, ó, ele está trabalhando acima aqui, ó, ele quebrou a estrutura e falta ele fazer a correção. Então tem esse ponto de negação. Esse ponto de negação também é um topo, é uma máxima. Eu estou comprando aqui na máxima, aqui, ó. Pode, né, ó. Vamos lá atrás, ó, vamos voltar lá no diário. Tirar isso aqui, vamos tirar essa. Aqui, ó. Eu tenho esse ponto de negação aqui, ó. Certo? E aqui embaixo, ó, eu tenho esse fundo aqui, ó. Esse fundo aqui. Então aqui houve uma negação e eu estou o quê? Fazendo estrutura de alta. Ele quebrou, fez uma negação e voltou. Eu acredito que se ele terminar acima desse ponto de negação aqui, ó, ele vai buscar essa máxima lá em cima. Ele pode chegar naquela máxima. Então, se hoje ele terminar aqui para cima, eu acredito nessa possibilidade dele voltar lá para cima. E por isso que eu fiz essa compra aqui mesmo, sabendo que ele estava aqui, ó, porque ainda falta fazer a correção, né? E falta fazer a correção aqui. Mas aí olhando aqui, eu tenho esse fundo que houve a quebra da estrutura, ele retornou para cima. Tem esse ponto de negação, poderia até fazer uma parcialzinha aqui, né? Aí eu tenho também essa máxima, essa mínima e o região de 50%. Ele já ganhou 50% e também já devolveu esse rompimento aqui, ó, que agora era uma resistência, virou um suporte. Então, para ele voltar a cair, ó, ele vai ter que fazer o quê? Quebrar essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura de alta. Aqui é um pontinho aqui, ó. Já é um ponto que dava para. Não precisava nem ter entrado aqui, ó. Até sair dessa operação aqui, ó. Vamos deixar aqui mais um candle que ele pode voltar a corrigir. Depois desse candle aqui, ó. Essa impulsãozinha aqui, ó. Veio, impulsionou. Entendeu? Então aqui serve como base de suporte. Agora, deixa eu colocar aqui, ó, suporte. Serve como um suportinho. Entendeu? Então a probabilidade do preço é superar essa máxima aqui, ó. Olha lá, que é a máxima do dia que ele fez ainda. Então ele pode voltar a querer superar e terminar lá para cima. E aqui o que que eu tenho? Eu tenho esse rompimento aqui, ó. Esse foi o último rompimento, depois teve esse aqui, eu tenho um rompimento, pode servir como um ponto de parada, entendeu? Então seria um ponto bom aqui, ó, para poder fazer uma parcial. Olha lá, mais 68 pila, vamos sair com um contrato ali. Deixa eu esticar mais aqui para me sair com um aqui, ó. O mercado é o seguinte, é questão de oportunidade. Aparecem as oportunidades, você não tem que esperar muito não. Entendeu? Tem que ficar assim, lógico, ficar sem operar, de boa, fazendo a leitura e na maior probabilidade que você tiver, você entra. Entendeu? Mesmo sabendo dos riscos, mas você entra. É a mesma coisa aqui, aqui eu passei um calorzinho. Mínima. ah, Aqui, ó, já estava nessa mínima aqui, ele quebrou a estrutura. É sempre a mesma leitura. Olha lá, já pegou a nossa parcial, só não tem produção para comemorar. Ó, tem esse último rompimento aqui, então vou deixar marcado aqui, ó, rompimento. Opa, rompe, rompimento. E agora? Agora, se eu quiser, eu posso até deixar aqui no 0 a 0, né? Porque ele está aqui, ó, né, nesse ponto aqui
do ponto de negação. Eu tenho esse rompimento aqui, ó, que serviu de suporte aqui, ó. Ele rompeu, fez um falso rompimento aqui, ó. Falso rompimento é quando ele rompe e na próxima vela ele devolve. Então vou deixar marcado aqui, ó. Falso rompimento. Falso rompimento. Mas vamos deixar que ainda que ele volte, para ele quebrar a estrutura aqui, ele precisa quebrar aqui, ó. Eu tenho esse falso rompimento. Quando há um falso rompimento, então ele volta nos 50% dessa pernada aqui, ó, que ele deu início. Entendeu? Então, quando você vê um falso rompimento, você sabe disso. Ele teve um falso rompimento aqui, ó. Só que desse fundo aqui, ó, que no caso não é fundo, é mínima, né? Dessa mínima aqui, ó, ele fez uma negação. Então eu tenho um falso rompimento aqui embaixo, uma negação aqui em cima. Ele veio no 50, testou um novo 50, ó, testou um novo 50 para subir. Nesse candle aqui, ó, dava para fazer a entrada, mas eu tinha entrado bem aqui atrás. Então aqui eu tenho uma negação também, negação de mínima. Então essa confluência, ó, eu tenho a mínima, essa mínima aqui, aqui eu tenho uma negação, negação de rompimento. Vou colocar só negação que vocês sabem, né? Negação de rompimento. Então beleza, se ele negou um rompimento, ele está vindo dos 50% dessa pernada, então você já sabe que ele vai buscar aqui. Então ele buscou aqui, beleza, fez o pullback, ó, agora eu tenho tanto essa máxima aqui, ó, como ele quebrou a estrutura aqui e deixou essa máxima, então aqui, ó, quando ele retornou para cá nesse candle, ele não está interessado em cair mais, ele está interessado em subir, mano. Então foi aonde que eu saí fora, só que eu saí aqui, porque eu tive que sair, né? Não deu continuidade, mas já sabia que ele ia buscar esse ponto de negação aqui. De repente ele pode ir direto, né? Nunca sabe antes de corrigir. Vamos lá no diário para ver se é esse mesmo. Olha lá, é esse ponto mesmo. Então, se ele terminou aqui para cima, a probabilidade do próximo dia, talvez ele corrigir para depois ele subir. Então, tem que ficar esperto aí, né? Que pode ser alta aí para o próximo dia. Olha lá, 35. Então, vamos, olha lá. Já deu esse alvinho aqui, ó. Pode ser que ele continue, mas eu vou sair daqui agora só para continuar a leitura, sair no gain, né? Para ficar mais bonito, para não ficar no prejuízo. Doleta. Vamos deixar no índice mesmo. Então, aí o que aconteceu? Ele estava aqui, beleza, ele quebrou essa estrutura aqui, ó, fez uma nova estrutura, rompendo a máxima desse candle aqui, ó. Desse candle aqui. Eu não vou colocar o contador agora, deixa eu colocar. Porque já está muito zoado ali, então aqui está mais fácil. Aí vocês viram a numeração pelo gráfico do 6, ó, 916 pila hoje no índice, que hoje estava fácil, capaz dele voltar lá para cima. Aqui, ó, ele fez o pullback, deixou essa máxima. Esse candle vermelho, aí é o pullback, aí começa a contar desse candle vermelho até esse candle vermelho. Entendeu? A Fibonacci. Tem hora que você vai marcar a fibra, ela não vai chegar nos 50%. Olha lá, chegou na região dos 50%. Tá aqui na região do suporte. Porque tem esse topo aqui e tem esse aqui daí, ó. Essa máxima e essa máxima. Olha lá, ele não rompeu, mostrou fraqueza. O próximo, ó, já quase engolfou aqui, ó. Praticamente rompeu a máxima desse candle ali, ó. Quando esse cara testou para baixo e voltou, poderia se ter comprado aqui também, ó. Essa mesma pernada aqui vai lá para cima. Ó, vamos ver. Quer ver, ó? Aí você pode colocar até a projeção. Ó, olha lá. Essa mesma pernada aqui, ó, ela vai lá para cima. Aqui é 100%. A maioria das vezes ele vem no 50% e volta a corrigir. Então, você entrou aqui, ó, faz uma parcialzinha no 50% e deixa o restante lá no, no 100%. Então é isso aí. Depois ele começou a corrigir, voltando para cá depois, né? Aqui assim, ó, eu tenho esse rompimento. Eu tenho o rompimento aqui, que é a mesma coisa desse outro aqui, ó. Aí eu tenho esse rompimento, ó, olhando só o gráfico de 5 minutos, para você ver como que dá para fazer operação boa. Vamos supor que não, né? Mas aqui é a marcação do diário. Deixa eu só colocar ali, só para mim ter uma referência para já deixar no pente aqui. Diário.
Aqui eu tenho diário. Então, beleza. Aqui eu tive o rompimento. Quando ele começou e deixou aquela máxima lá em cima. Vamos colocar também na máxima. Aqui não é ainda... A partir do momento que ele rompeu aqui, ó, ele validou como topo. Então, agora eu tenho a máxima, mas eu tenho um topo ali, né? Nos 5 minutos. Tá, galera? Estou olhando 5 minutos. Porque se olhar em outro tempo gráfico, pode dar divergência. Então, só analisando os 5 minutos. Vocês verem como ele vai buscar a máxima, o topo lá agora. Cadê? Porque no diário ainda é máximo. Topo. Então, beleza. Eu tenho esse topinho aqui. Espero aí que a leitura possa ajudar, hein? Aí, beleza. Então, tudo que é assim, ó, a partir do momento que ele fez esse pullback e rompeu, ó, terminou esse candle aqui, essa mínima desse candle vermelho se tornou um fundo. Opa, então beleza. Eu tenho um fundo aqui agora. Fundo. Fundo válido. Onde foi o fundo aqui? Tem esse fundo válido aqui. Fechou. Então, ó, se você for olhar bem, quando ele voltou, vamos tirar esse daqui agora. Está trabalhando acima da máxima do dia, então é compra. Mas ele pode voltar a querer fazer correção aqui, então por isso que eu saí, ou ele pode ir direto, né? Então ele veio trabalhando aqui. Se você não tinha nenhuma marcação mais, fica mais fácil. Você tem esse rompimento. Ele fechou abaixo, ele devolveu esse rompimento aqui, ó. Ele trabalhou, abriu e fechou candle acima do rompimento. Quando ele fechou, ele fez uma negação. Opa, agora eu tenho uma negação aqui. Ó, uma negação. Tem essa negação desse rompimento aqui, ó. Entendeu? Então aqui foi um falso rompimento, ó. Ele rompeu e devolveu na outra vela. Quando ele rompe na primeira e devolve aqui na segunda, é um falso rompimento. Aqui, ó, ele trabalhou, abriu e fechou candle aqui, vários candle. Porque se ele tivesse fechado o candle verde aqui acima, aí já era, daí não era mais a negação aqui, entendeu? Então aqui ele deixou a máxima, não teve nenhum candle que violinou, que fechou acima, beleza. Se fosse só violinada, ia ser uma falha de rompimento. Então eu consideraria como uma negação também. Então aqui houve a negação, o alvo seria aqui no fundo. Ele veio e deixou essa mínima. Olha que interessante. Ele deixou essa mínima aqui, ó. Veio, fez o pullback. Ó, rompeu, certo? Ele fez uma estrutura de baixa aqui, rompeu. Deixa eu tirar essa linha aqui e colocar uma outra aqui. Ele fez um rompimento. Então, ó, tudo que está aqui abaixo é rompimento. Aí você vai olhar o que? Na vela que rompeu. A vela que rompeu é vermelha. Então você vai olhar a última vela vermelha que ele deixou antes de fazer o candle verde. Não foi essa daqui, ó? A última vela? Então você vai traçar a sua linha ali também. Aí você dá um zoomzinho lá para ver se ele rompeu. Olha lá, não houve rompimento. Ó, ele fechou praticamente aqui, ó, na linha. Não houve rompimento. Se não houve rompimento, então a mínima válida é essa. Essa estrutura está valendo. Quando ele voltou com esse candle verdinho aqui para cima, ele fez uma negação de novo aqui, ó. Ele fez uma negação de rompimento. Ele fez uma negação e aqui agora também é um rompimento. Entendeu? Aqui foi um rompimento, ó. Rompimento e aqui ele negou. Então, se ele fez essa negação, ó, ele vai buscar o quê? Aqui é um topo, ó. Entendeu? Aqui eu tenho esse topinho aqui, ó, porque ele rompeu essa mínima aqui, fica sendo um topo. Olha lá, tá vendo? Ele pode querer voltar para fazer ali, ó. Deixa eu tirar agora o mouse. Então eu tenho aquele topo ali, deixa eu fazer um Ctrl V aqui. Ó, eu tenho esse topo aqui agora, certo? Então beleza, se ele fez a negação da mínima, ele vai buscar o topo. E aí? Só que daí eu estou num suporte, confirmando. Ele fez um falso rompimento. Aqui ele fez uma falha de rompimento, né? Porque aí eu tenho esse daqui, ó. Quando ele rompeu aqui, ó, essa máxima, ele validou aqui como fundo. Então eu tenho esse fundo aqui, ó. Houve uma falha de rompimento, ó. Várias falhas aqui, ó. Aí beleza, nessas falhas eu tenho essa última aqui, ó. Esse último rompimento com uma negação. Então ele foi buscar o topo. Quando ele fechou acima aqui desse topo, ele quebrou essa estrutura de baixa para alta, né? Aí eu tenho essa fibra dos 50%,
que eu falei, né? Porque ele tem que corrigir, né? Aí então eu tenho essa fibra lá de cima. Por quê? Uma quebra de estrutura com uma micro quebra de estrutura, né? Então eu tenho essa aqui para ele buscar a região dos 50%, que é essa daqui, ó, região dos 50. E o que que eu tenho nessa região dos 50? Entendeu? Aí você vai ver os pontos importantes no gráfico. O que que você tem aqui? Pô, se eu olhar lá para trás, eu tenho aqui, ó, o rompimento, certo? Ó, que ele rompeu, que fez um ponto de negação. Então eu tenho esse ponto aqui, eu tenho esse ponto aqui do diário, que é um ponto de negação lá do diário. Eu tenho esses pontos que o gráfico pode voltar. Então quando entrou aqui, ó, o stop aqui embaixo, poderia fazer a parcial e deixar rolar, né? Também. Olhando só o gráfico desses 5 minutos. E daí, aqui atrás, o que que eu tenho se ele subir mais? Eu tenho esse rompimento aqui, ó. Olha só para você ver, ó, que pode servir de ponto de parada para o preço. Quando ele estiver subindo, o gráfico estiver subindo, todo candle vermelho antes do verde, eu considero ele como mínima. E todo candle verde antes do vermelho, né, eu considero como topo. Então, só que quando tem esse candle sem vida aqui, ó, aí eu costumo deixar nesse candle aqui, ó, o topo. Então, mas mesmo assim que fosse aqui, ó, independente de qual dos dois que for, essa área aqui serve como resistência. Entendeu? E aqui eu tenho o diário. Eu tenho o diário aqui. Então, quer dizer, para ele terminar lá, ele tem que terminar lá em cima. Se ele terminar aqui abaixo, aí tem que ficar esperto no próximo dia ali, ó, porque ele pode só estar testando, apesar que ele rompeu o dia anterior, mas ele pode só estar testando aqui o diário para ele voltar a cair. Entendeu? Daí, então tudo tem que ficar esperto hoje, ó. Ele veio, tá respeitando aqui, de repente esse termina para cá. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Esse suporte aqui, ó, aqui serviu de suporte. Entendeu? Essa regiãozinha aqui, ó. Na leitura de hoje, tá? Na leitura de hoje, porque ele rompeu, voltou, fez um falso rompimento, ó, tá servindo de um micro suporte. Agora o que que eu tenho aqui, ó? Nessa última pernada que ele fez. Nessa última pernada aqui, ó, eu tenho esse rompimento, ó. Ele veio, fez uma estruturinha de alta. Agora eu tenho a Fibonacci de novo. Olha lá, eu tenho máxima e tem essa mínima, que ele pode corrigir. Se ele passa aqui, eu tenho essa outra, aí eu tenho essa aqui, ó. Entendeu? 50%, ó, que ele pode voltar aqui, ó, nessa região aqui, ó. Entendeu? Aí se ele vem e quebra essa região aqui, pô, você já vai ficar esperto, porque daí já tá validando esse ponto de negação, porque daí ele vai quebrar a estrutura. Se ele fechar aqui abaixo, ele quebra essa estrutura de alta. Aí eu tenho uma estrutura quebrada aqui também. Não, tem essa estrutura que ele quebrou aqui. Se ele vem aqui e quebra direto ou faz o pullback para subir, depois volta e quebra, aí você tem a Fibonacci. Quando houver duas quebras de estrutura, você tem a Fibo. Entendeu? Ó, se aqui ainda não quebrou, entendeu? Então ainda não utilizava a Fibo, né? Só quando tiver a quebra. Mas se ele vem aqui, você tem a quebra da estrutura. Aí ele já está trabalhando abaixo dos 50, aí você já sabe que o preço está querendo cair. Então é isso daí, galera. Essa leitura é a mais simples que eu consigo detalhar no gráfico. É topo e fundo, máxima e mínima. Entendeu? Fibonacci é a ferramenta que eu uso. Nem a projeção eu costumo usar muito, né? Às vezes eu coloco para mim ver alguma parte que possa servir ali né, esse aqui que eu apaguei, ó. Ó, aqui, o suporte está aqui, ó. Esse aqui pode servir de suporte, ó. Esse que eu vi que tinha uma linha que sumiu, pô. Entendeu? Aqui serviu de suporte para ele, né? Nesse pedaço aqui. Quando teve esse rompimento, pode servir de suporte. Entendeu? Aqui eu tenho uma negação, ó, nesse candle aqui, né? Então vamos deixar bem aqui, para ver que foi uma negação nesse candle. E aqui eu tenho o rompimento. Rompimento eu costumo deixar de azul. Tem esse rompimento aqui, aqui eu tenho essa mínima. Agora já ficou melhor para identificar aqui. Deixa eu colocar outra cor mais clara aqui. Aí, beleza. Então, beleza. Então aqui, ó, pode servir de suporte aqui.
Aí tem esse outro também, que aqui foi o rompimento. Então essa região aqui pode servir de suporte, para o preço vir aqui ó, e voltar a subir. Não, agora já é 2,55 ainda. Tem bastante chão para ele rodar. De repente ele termina lá em cima, acima do diário aqui, da máxima do diário. Aí, né? E se ele não romper aqui, ó, não. Apesar que se ele terminar acima do diário do dia, né? Mesmo deixando essa máxima, no próximo dia ele tende a subir. Então tudo depende do jeito que ele terminar hoje aqui. Então, galera, é isso aí, ó, leitura simples e acredito eu que não é muito difícil de entender. Entendeu? Cada vez ó, que ele subiu, entendeu? Primeiro candle do dia, terminou que você vai comprar aqui na máxima dele, então você só olhar o contexto. Ó, ele abriu, beleza, um candão verde de compra, tá? Eu vou ver o que que eu tenho para trás aqui, ó, o fundo dele é aqui. Então eu sei que se ele perder esse fundo, aí já não é compra mais. Mas quando ele subiu, ele quebrou a estrutura. Na maioria das vezes da estrutura, ele vai fazer a correção. Então você espera uma correção dele. Olha lá, ele está no 50% aqui, ó. Quando ele quebrou, se você tivesse entrado aqui, e você sabe que os 50% é o pullback. É o pullback. Então, de repente, se o preço não rompeu essa máxima aqui, ó, ele pode voltar para os 50%. Entendeu? Ele pode voltar nos 50% até no 38. Deixa eu tirar isso aqui. Ó, então, beleza. Qual que seria o stop mais ideal aqui? Ó? Não porque está acontecendo isso agora, mas o stop ideal sempre é no começo da pernada. No começo da quebra da estrutura, no fundo atrás da quebra da estrutura. Por quê? Porque se o preço voltasse aqui ó, e fechasse aqui abaixo, já era. Teria o risco dele vir violinar só e continuar voltando, mas aí você ia ver quando ele passasse dos 50, você comprava de novo e deixava ele subir. Aí acontece o que? Se você coloca o stop aqui abaixo desse candle, olha o risco que você corre. Ele veio, deu uma falha de rompimento aqui, ó. Aí ele voltou tudo e estopou. Aí depois que ele estopou, ele fez o pullback e foi embora. Você falou, pô, ele voltou lá no meu alvo. Então, aí quando eu entrei aqui, eu tinha entrado por aqui. Daí eu deixei o meu stop abaixo aqui, ó, da mínima do dia. Eu deixei bem abaixo aqui, ó, porque eu tinha esse último recurso aqui, ó, para segurar o meu preço. E tinha a máxima do dia e o meu stop estava aqui, ó. Tava um pouquinho aqui, um pouquinho acima aqui, ó. Porque eu sei que se ele fechasse aqui abaixo aqui, o próximo poderia vir, né? E daí vir aqui, ó. Mas aqui ele já fez um falso rompimento. Aí já aliviou. Aí já voltou aqui, já fiquei no gain aqui e já subi com o preço. Entendeu? Então não é difícil interpretar, não. É só ficar de olho nas máximas que ele deixar. Ó. Máxima, tiver subindo, a máxima é a verde. Do candle verde. Esquece o candle vermelho. É o candle verde. Por quê? Porque o candle verde, quando terminou o candle vermelho, essa máxima aqui é o que eu considero, entendeu? E também, se ele rompesse o fundo, esse aqui seria um topo. Então ele deixou uma máxima e tá uma mínima. Aqui é um fundo, porque ele rompeu a máxima desse candle verde aqui, ó, anterior ao candle vermelho. Então eu considero esse como fundo. Então beleza, agora você já estava sabendo, ó. Eu tenho um fundo, tenho uma máxima. Ué, para ele poder continuar a estrutura, ele vai ter que romper essa máxima. Para ele continuar a estrutura de baixo, ele tem que romper esse fundo. Então, quando ele voltou aqui, está deixando máxima mais alta. Aqui, ó, ele fez uma negação. Ah, aqui já deu possibilidade de entrar nessa negação para buscar essa região aqui. E quando ele fechou aqui ainda, aí confirmou mais ainda. Né? Confirmou mais ainda essa estrutura de alta. Por isso que é bom analisar bem antes, né? Estudar assim, ficar fazendo essa leitura para entender, porque depois que entra na mente, meu amigo, aí já era. Aí você vai arrebentar. Porque às vezes no começo é um pouco complicado. Às vezes eu também, às vezes eu estou fazendo a leitura, acabo fazendo a leitura errada, né? Acabo fazendo a leitura errada, espero o gráfico andar um pouquinho, pô, daí eu, opa, agora eu entendi. Ah, depois que eu entendi já era. Aí vai que vai. Fechou, galera? Então fica aí mais esse vídeo dessa explicação de novo aí, né? Mesmo que já passou uma vez, mas é sempre bom a gente tá falando, porque daí vai ajudando mais pessoas, né? Se puder deixar aquele likeão, ajudar a compartilhar aí para mais pessoas, né? Tá vendo aí alguma coisa que eu falo aqui pode estar ajudando outras pessoas aí.
Entendeu, galera? Tudo é gratuito aqui, nada é cobrado e a intenção é isso mesmo. É poder ajudar e nós poder arrebentar aí no mercado. Valeu, galera. Tamo junto. Obrigadão. Um abraço.